Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos ao Aprenda AWS. O primeiro passo é logar na sua conta AWS e vir aqui para criar uma nova role, né, dentro do IAM. Vamos lá criar. Aqui na relação de confiança é uma conta da AWS, no caso é nossa própria conta mesmo, então não tem problema, pode deixar marcado aqui. E vou usar como exemplo aqui um ID externo. Esse ID externo é um nome que você define, né? Então pode ser o nome que você quiser, só que a ideia é que ele seja secreto, né? Dentre várias outras formas de controlar um acesso, usar o ID externo aqui é interessante quando você faz integração com ferramentas externas à AWS, né? Como eles mesmos dão de exemplo. Então eu vou colocar o nome tudo em maiúsculo, Aprenda AWS. Esse vai ser meu ID externo, né? Então, beleza, vamos lá. Próximo. Aqui em termos de permissão, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar nada e vou seguir com a criação da role sem nenhuma permissão. Definir o nome dela aqui. IAM. Não, sei lá. Vamos botar um exemplo S3. Acesso S3. Esse vai ser o nome da nossa role. Descrição aqui só teste. A revisão da sintaxe, da relação de confiança. Vou seguir criando e pronto. Vamos ver aqui a nossa role. Bom, ela já está criada e não tem nenhuma permissão. Se você tentar usar ela agora, vai falhar porque não tem nenhuma permissão aqui criada, beleza? Então agora é que entra as inline policies, né? Para quem não viu, tem aqui na playlist o primeiro vídeo onde pega mais do início, né, a parte do IAM, e eu dei o exemplo ali de policies gerenciadas, né, as managed policies, e algumas outras coisas que dava para fazer. Então agora é basicamente uma continuação. Vamos lá criar a nossa inline policy, né? Basta vir aqui, clicar em criar inline policy. E as permissões que eu desejo são relacionadas ao S3, vou selecionar ele aqui. Eu quero somente permissão de leitura por enquanto, listar buckets, listar todos os buckets. Vou botar aqui é para todos os recursos. É aqui na visualização de JSON, né? A gente consegue ver certinho como fica a policy. Pode revisar aqui e finalizar. Coloco aqui teste S3. Vai ser o nome da minha policy. Você pode botar o nome que você quiser. É interessante que haja um padrão, né, para ser seguido dentro do ambiente, mas para fim de teste aqui, tanto faz qual é o nome. Pode seguir e criar. Basicamente essa é a inline policy, né? Ele mostra aqui, né, qual é o tipo. Você vê aqui quais são as permissões, exatamente como era a outra. E uma outra coisa diferente é que as inline policies também não possuem versionamento. Então, o que está criado aqui está definido, beleza. Essa policy existe junto com o recurso, então se eu chegar aqui e apagar essa role, essa policy vai junto também, porque ela está atrelada com esse recurso. E nesse caso também não tem versionamento, né? Então, essa também é mais uma diferença. Beleza? Então, a parte de inline é isso, é bem simples, bem tranquilo. Agora eu quero mostrar para vocês como funciona o simulador de policies, né? Que é uma ferramenta muito boa para ajudar a gente a identificar quando alguma coisa não sai como esperado, né? É muito comum em cenários que a gente trabalha aqui com criação de permissões que você esteja tentando executar uma ação, essa ação não está funcionando da forma com que você espera e às vezes não é tão simples entender qual é, a razão exatamente dessa falha, né? Então, o simulador de policies ele serve para isso, para você validar que as permissões que estão atribuídas a um usuário ou uma role, né, realmente está valendo ali. Então, vamos nessa. Eu peguei aqui o link, né? Já tem o simulador. Todos esses links eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, né? Então, abriu. Ele pega aqui a minha autenticação que já foi feita lá no console da AWS. Aqui nós temos três opções, usuários, grupos e roles. Então você consegue testar cada um desses recursos. No nosso caso aqui, eu vou testar as roles. Acesso S3 foi a role que eu criei. Bom, basicamente já está valendo aqui, né? Eu selecionei. Agora eu tenho que escolher qual permissão eu quero colocar. Um exemplo, qual permissão eu quero testar, né? Eu estou usando o serviço S3, que eu já sei, né? Que foi eu que defini isso. E aqui as ações, vamos colocar uma permissão que eu não ativei lá na policy, né? As permissões foram list buckets,
e list all my buckets. Então, create aqui não está incluso. Na hora que eu dar um run simulation, ele vai dizer, ó, deny. No meu caso, ele está falando aqui que pode ser por uma SCP, né? Que é por uma SCP. E aí ele dá uma explicação aqui. Enfim, dependendo do que for, ele vai te mostrar, né? Cada caso, qual é o problema exatamente. Nesse caso aqui ele está reclamando do organization, né? Mas na prática essa permissão está falhando porque eu não coloquei ela na policy, né? Então se eu tentar usar, por exemplo, o list, né? Eu vou tirar o create aqui e vou selecionar o list. List buckets, ó, list all my buckets foi o que eu coloquei. E list bucket é um bucket específico, né? Então, nesse caso eu não vou colocar, vou testar só a primeira. Quando eu dou um run aqui, ele dá permitido, porque essa é a permissão que está lá na policy. Então, basicamente é isso. Ele vai validar se a permissão que você está tentando executar, ela realmente está sendo aplicada na policy, e se por acaso não tiver, ele vai te dizer qual é o problema, né? Então, se é por causa do organizations, né, do AWS Organizations, ele vai te dizer, ó, tem algo aqui no organizations que está bloqueando essa ação que você está tentando fazer. Se for por um deny, por exemplo, né, se a policy tem um deny, ele vai te dizer, olha, essa policy aí tem um deny implícito, né, ou explícito, conforme for o caso, e vai te dar essa dica para você tentar, né, descobrir qual é o problema. Então, a gente pode validar aqui, por exemplo, ó, list all my buckets, eu dei o permitir, né, mas agora eu vou voltar aqui nas permissões e vou editar nessas permissões aqui. Ele tem um allow. Eu vou criar aqui um novo bloco, copiar esse bloco aqui e muda o ID, né? Esse ID da policy ele tem que ser único, senão vai dar erro. E aqui, ao invés de allow, eu vou colocar deny. Num cenário de permissões, né, conforme eu falei na outra aula, o deny ele sobrepõe qualquer allow. Então, não importa qual é a ordem que está na policy, né? A ordem de avaliação da política é o deny aqui como o mais forte, né? Então, não importa se eu estou dizendo que aqui é permitido, se tiver um deny em qualquer outro lugar, né? O deny sempre sobrepõe qualquer allow. Então, nesse caso, vamos salvar aqui. Beleza, atualizou as permissões. Você pode até executar aqui, né, para ver se ele vai dar alguma coisa. Ó, aqui ele está dizendo ainda que está permitido, então, por via das dúvidas, eu vou atualizar a página e vou selecionar novamente o serviço S3. E aqui a policy, a permissão é list all my buckets. Vamos validar de novo e eu vou dar um run. Agora ele está dizendo, né, que deu deny e que teve um bloco aqui que deu match na ação, né? Aí ele vai te explicar, conforme eu comentei, e aí te dá uma dica ali, mais ou menos, de como que funciona, né? Aqui ele mostra que isso foi identificado na policy, onde está esse deny, aí dá essa explicaçãozinha e tal. Aí você pode mostrar, então, ó, ele identificou que o motivo do bloqueio é o deny que está na policy, né? Então, ele está te falando aqui exatamente isso. Ó, deu deny, identifiquei nessa policy que você tem essa configuração, né? Aí ele seleciona qual é. Então, ele está te dizendo que o problema está aqui, que não está funcionando por isso. Então, é basicamente isso. O Policy Simulator é uma mão na roda. Nem sempre ele ajuda, né? Dependendo do nível do problema, mas na maioria das vezes ele realmente é muito útil. Quando você tem uma relação ali de permissões muito complexa, né? De um recurso que chama outro, uma role que chama outro, ou um usuário, né? Que usa outra role, né? Para autenticar. Então, eventualmente pode ter aí esse desencontro de permissões. O Policy Simulator é uma ótima forma de vocês conseguirem checar, né, na prática qual é o problema. Então, agora que eu finalizei aqui com o Policy Simulator, eu vou mostrar para vocês a parte de autenticação de uma aplicação usando roles, né, como funciona na prática. Vamos lá, já pode fechar aqui. Eu preciso de algumas informações, né, mas vou deixar isso para depois. Agora eu vou usar de exemplo uma aplicação que eu criei, que é basicamente um cliente simples ali para interagir com a API do S3. Então dá para criar buckets, listar dados desse bucket, fazer upload, fazer download.
e operações básicas desse tipo, né? O código é bem simples, é realmente para poder validar, né, como funciona na prática essa parte de autenticação. Então, temos aqui o link do repositório no GitHub. Eu vou usar o AWS Cloud Shell para rodar os comandos, mas você pode executar aí da sua própria máquina. Só lembre de ter instalado o Python 3 na versão mais atualizada, o Boto 3, né, e o pip ali para você instalar o Boto. Também são basicamente os 3 requisitos aí para rodar o projeto. Então, eu vou vir aqui e vou copiar o link para fazer o clone, né? Vou abrir o Cloud Shell na própria AWS aqui para facilitar a minha vida. Deixar ele carregar. O repositório eu vou fazer o clone agora. Git clone. E o link. Ele vai baixar o repositório de exemplos. Agora eu vou acessar a pasta. E aqui nós temos 2 códigos importantes. Eu separei em 2 códigos para ficar mais fácil de mostrar, né? Basicamente, o primeiro ali, ele usa a autenticação via roles. Então, para a aplicação poder executar a operação, ela precisa de uma configuração específica ali de role para poder funcionar. E o segundo código, ele não autentica, né? Ele simplesmente roda com a credencial que você tem configurada na sua máquina. Então, eu posso mostrar aqui para vocês, na própria AWS, como esse código foi feito em Python, né? A biblioteca utilizada aqui é o Boto 3. Se você olhar aqui nessa primeira seção, basicamente o que vai estar escrito é que o SDK ele tem uma forma ali de avaliar onde está a sua autenticação, né? Na primeira que ele encontrar, ele para. Então, basicamente o que interessa aqui para a gente são essas 2 últimas, né? Para quem já trabalhou com a AWS alguma vez e configurou a CLI, sabe que sempre gera ali um arquivo .config, né? Credentials e tudo mais. Então, ali a gente define perfis de acesso e coisas do tipo, né? Ou simplesmente variáveis de ambiente. A gente consegue definir as credenciais na variável de ambiente, tanto a access key, a secret e algumas outras variáveis, né? E dessa forma a aplicação consegue autenticar. Então, basicamente é assim que funciona. O SDK ele vai procurando, né, cada um desses tópicos aí, o que ele achar uma credencial válida primeiro, ele para e vai tentar autenticar com aquela credencial. Basicamente é assim que funciona. Então, vamos voltar aqui para o Cloud Shell. Pode fechar. O repositório está aqui. E aí, novamente, certifique-se de cumprir os pré-requisitos, né? Mas para rodar o comando, os comandos aqui é bem simples. Eu vou usar Python 3. Passo o nome do script. E vou usar o parâmetro de help aqui para ele poder me mostrar as configurações, né? O que é possível fazer com o script. Então, se você rolar aqui para cima, ele vai te dizer aqui quais são as dependências e tudo mais. E aqui tem algumas configurações específicas de variável de ambiente, né? Para esse código em particular, a gente não precisa autenticar ainda, né? A documentação dessa parte basicamente serve para o segundo script, que é o que é auth, né? O que tem autenticação efetivamente. Aí você pode estar até com dúvida agora, né? Pô, mas se esse código não faz autenticação, como que ele executa, né? Ele executa com a credencial que está configurada na minha máquina. Lembra da ordem do SDK? Tem o objeto config, tem a variável de ambiente e o arquivo .config, né, gerado com a AWS CLI. Então, é basicamente essa ordem que ele vai seguir. No meu caso aqui, eu estou logado no Cloud Shell. Então, o Cloud Shell ele já tem a autenticação configurada, né, nas variáveis de ambiente. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de configuração extra aqui, né? Vamos chamar isso de autenticação base, digamos assim. Como eu já estou logado pelo Cloud Shell, eu já tenho essa autenticação base nativa. Mas se você estiver fazendo isso na sua própria máquina, basicamente o que você precisa ter configurado é o AWS CLI lá, né? AWS configure, coloca o seu access key secret, segue os passos ali certinho. Show! Basicamente essa vai ser a sua configuração base de autenticação e você vai conseguir rodar também da mesma forma. Beleza? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou rodar aqui o comando de novo. Agora eu vou fazer um teste criando um bucket, né? Vou dar -create. Vou passar o nome do bucket aqui. Prenda AWS teste. Lembrando que se você executar o mesmo comando que o meu e por acaso esse bucket ainda existir na minha conta, você não vai conseguir criar, né? Ou outra pessoa tiver criado algum bucket com esse nome, você não vai conseguir criar.
o bucket precisa ter um nome único, né? Cada conta ali você vai escolher o seu, mas aquele nome é global. Se na minha conta eu tenho um bucket Aprenda AWS Teste, na sua conta não pode ter um com o mesmo nome. Então, coloque o nome aí que você quiser, de preferência o mais único possível para evitar que aconteça erros, né? Então, aqui eu passei o nome do bucket que eu quero criar e a região. No caso aqui, eu costumo usar a região de Ohio, que é o SIST2. Vou dar o Enter aqui. Se a sua autenticação estiver certinha, né, ele vai dizer que realmente teve aqui a criação do bucket na região com sucesso e tudo mais. Então, se a gente rodar o comando da WSLI, WSS3LS, dá para ver aqui que o bucket ele foi criado, né? Essa função de listar todos os buckets, ela não está disponível no script, é por isso que eu estou rodando a CLI na mão. O script ele só consegue listar dados dentro do bucket, fora do bucket não. Pelo menos por enquanto, né? Então, é basicamente isso. Pode ver aqui que foi bem tranquilo, né? Com as credenciais do próprio Cloud Shell. Então, agora eu vou rodar o comando de novo, só que agora, ao invés de create, eu vou rodar aqui o del bkt para poder apagar o bucket. Del bkt e consegui, apaguei aqui, normal. Podemos rodar o AWS S3LS de novo e dá para ver que o bucket realmente sumiu. Então, é bem simples, né? Sem autenticação no código, ele vai autenticar de outra forma. E qual seria essa outra forma? Ele vai pegar a variável de ambiente, vai pegar a configuração no seu arquivo config ali da AWS CLI. Então, o que ele encontrar primeiro é o que ele vai usar para autenticar. E aí temos um segundo cenário, que é um outro script, né? Eu vou até abrir ele agora, que é o script com autenticação. Ele pega essa autenticação do código, então você precisa de uma credencial base, né? Nesse caso aqui, no Cloud Shell já está configurado, na sua máquina vai ser o perfil do AWS CLI, então precisa existir essa credencial base, e a partir desse credencial base, ele vai chamar uma role, né? Vai assumir uma role para conseguir executar as operações. Então, não é a credencial base que faz a operação direta, é a credencial secundária nesse caso, né? A credencial que vai ser assumida. Então, se você olhar aqui no código, deixa eu baixar um pouquinho. Quem faz essa autenticação, né, temporária é o STS, né? Então, você não precisa entender exatamente de programação para entender aqui o propósito. A ideia não é explicar na prática o código, né, para quem não conhece, mas simplesmente te dar uma ideia ali de como funciona na prática, né? Então, basicamente, você define aqui qual serviço você vai usar. Nesse caso, é o STS no primeiro momento para fazer a autenticação. E aí tem alguns parâmetros que você precisa para poder autenticar, no fim das contas, na aplicação, né? Então, ele vai usar o STS aqui, baseado nas variáveis de ambiente que tem esses valores, né? Role ARN, nome da sessão e o ID, ele vai autenticar. Então, para isso funcionar, eu preciso que o local que eu esteja rodando meu código, ele tenha permissão de usar o STS assumir role. Se a minha credencial não tem essa permissão, ele não vai conseguir pegar a role que a gente configurou aqui na variável de ambiente e usar essas permissões. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou voltar, né? Dar um ASCII wk aqui. E vou configurar as variáveis de ambiente que elas não estão configuradas. Basicamente, eu preciso dessas três, né? Então, o external ID já podemos trocar para Aprenda AWS, que foi o que nós definimos, né? Vamos conferir aqui. Volto o IAM. Tem aqui na relação de confiança e Aprenda AWS. Esse é o nosso ID externo. Então, vamos voltar. Agora, nome da role é acesso S3. Copiar aqui também. Acesso S3 é o nome da role. Isso aqui eu estou fazendo por parte para você ver como funciona, né? Mas o ARN inteiro eu posso simplesmente copiar, né, o ARN direto do recurso e só colar aqui também é uma forma de fazer. E geralmente é assim que você vai fazer, né? Simplesmente copiar aqui, né? Eu estou copiando o ID da minha conta e vou colar lá, mas basicamente é copiar essa linha e configurar da mesma forma, né? O efeito aqui é o mesmo. E aqui no Role Session Name, esse nome ele pode ser qualquer um. Eu vou colocar acesso S3, né? Só uma forma de identificação da sessão. E basicamente é isso. Tenho essas três variáveis aqui. E eu vou colar elas lá no Cloud Shell.
um ponto, né? Antes de rodar, vamos rodar aqui de novo o script. Python. Vamos rodar de novo a função de create. E aqui, ao invés de usar o sem autenticação, eu vou passar o com autenticação. Note que, até esse momento, eu copiei os dados lá, mas ainda não configurei a variável de ambiente, né? Então, a hora que eu rodar aqui, não vai funcionar. Eu vou dar Enter, ele vai dar um erro aqui, né? Que, olha, tá faltando aqui algumas configurações, né? Tentou recuperar o valor da variável de ambiente e o valor está vazio, então o script não vai conseguir executar. Agora eu vou colar as variáveis de ambiente. As 3 variáveis de ambiente configuradas, né? Vou limpar aqui a tela. Agora eu posso repetir o script novamente. E agora ele vai conseguir fazer a criação. Até é bom aqui, deu erro, né? Quem sabe faz ao vivo. Basicamente, ele está reclamando aqui da forma com que eu escrevi, né? O nome da seção da role, ele tem que seguir esse padrão, então não pode ter espaços, né? Teria que ser um traço aqui ou algum outro caractere que é permitido. Então, vou voltar aqui, né? Temos que vir aqui alterar, né? Vou tirar aqui o espaço e colocar um traço. E aqui em cima eu percebi que eu acabei deixando um espaço também, então ele precisa ser removido. Eu vou copiar de novo as variáveis. E vou copiar lá no terminal do Cloud Shell. Cola aqui. Pronto. Pronto. Com isso, agora o nosso código, né, vai funcionar com a autenticação certinho. Eu vou limpar aqui a nossa tela e vou executar de novo o comando de help, né? Eu estou aqui, Python 3. O nome do script é o com auth, né, com a autenticação. Eu vou usar o help. Ele vai listar aqui novamente as informações. E vamos seguir com a criação do nosso bucket, né? Create. Aqui o nome do bucket, aprenda AWS teste. E a região é a região de Ohio. A região pode ser qualquer uma que você quiser usar, né? No meu caso, eu estou usando Ohio aqui, então vou seguir com essa configuração. Vamos executar aqui o nosso script. E ele deu um erro, acesso negado. Agora é a pergunta de 1 milhão. Vou até voltar aqui. Pergunta de 1 milhão. Por que será que deu acesso negado se quando a gente testou o script sem autenticação, ele funcionou? E aí, prestou atenção? Vamos voltar lá para a tela novamente e eu vou mostrar para você e explicar por que não funcionou. Bom, de volta aqui ao terminal. Ele está dando acesso negado na chamada de createBucket. Isso acontece porque agora a autenticação ela não está vindo mais da nossa credencial base, né? No meu caso aqui, direto no Cloud Shell. A autenticação ela está vindo da role que eu configurei, né? Na variável de ambiente. Vamos voltar lá no código? Olhando aqui o nosso código, né? Nós vemos o bloco de autenticação do STS, que pega essas credenciais e passa para o serviço S3 para a gente conseguir fazer as operações. Então, agora que essas variáveis de ambiente elas estão configuradas, né, e a gente está usando o script que tem autenticação por role, a nossa permissão, né, é separada em 2 formas. Tem a credencial base, que é o que eu falei, né, o seu AWS CLI, no meu caso aqui o Cloud Shell, e aí eu preciso que essa permissão tenha o poder de fazer o STS assumir role, para a role que eu estou configurando aqui, né, que foi a acesso S3. Então, basicamente, o fluxo é esse. A minha credencial base vai usar o STS para chamar a role. Essa role vai gerar ali as permissões temporárias, né, e armazenar isso, né, na variável ali, né, dentro da própria execução, né, do SDK. Só que a gente precisa passar os dados ali, que foi o external ID que foi configurado, o nome da sessão e o nome da role que a gente criou. Então, basicamente é assim que funciona, né? Tá dando erro porque, se vocês lembrarem lá no início, as únicas permissões que nós colocamos foi list buckets e list all my buckets. Então, dessa forma, a gente não vai conseguir executar a operação de criar nem deletar bucket porque essa permissão não foi concedida. Então, precisa voltar lá na AWS e atualizar a nossa inline policy.
Então vamos lá, eu vou diminuir aqui o Cloud Shell. Vou voltar aqui na Policy. E vou fazer a edição, né? Vamos lá, JSON, né? Aqui, vamos botar o visual, né? Para ser mais fácil. Aqui tem um deny, eu vou remover esse bloco de deny, inclusive. E aqui nas próprias permissões, eu vou selecionar a permissão de criar e de deletar bucket, que é basicamente o que nós usaremos aqui. Então, vem aqui na parte de escrita, temos aqui o create bucket e precisamos também do delete bucket, que é a operação que nós iremos testar agora. Então, lembra, se você precisa de alguma permissão, ela precisa estar na policy. Esse script, ele serve para criar bucket, deletar, listar os objetos dentro desse bucket, fazer o upload, download, tudo isso ele faz. Então, você precisa de todas as permissões, né, necessárias para executar essas operações. No nosso exemplo aqui é bem simples. Estou só mostrando aqui como criar o bucket, como deletar, né, através do script para dar o exemplo. Mas, se você precisar executar as outras operações também, né, quiser testar o script completo, você precisa de todas as permissões. Permissão de listar, permissão de criar bucket, deletar, fazer o upload do objeto, fazer a deleção desse objeto, né, e por aí vai. Então, preste atenção qual operação você está tentando executar. Se ficou na dúvida, usa o Policy Simulator, né? Nesse caso, essa role é acesso S3, você vai selecionar lá no Policy Simulator e vai tentar entender por que não está funcionando exatamente ali, né? E basicamente é isso. Então, vamos seguir aqui. É a mesma coisa, né? Configurando para todos os recursos. Você pode mostrar a visualização de JSON. Basicamente, ele só acrescentou as chamadas de API que a gente adicionou agora, né? Então, só salvar aqui. Vamos para o próximo e salvar as modificações. E beleza. Agora nós podemos retornar aqui para o Cloud Shell. Eu vou sair, né? Estou saindo do código e vou executar novamente aqui o comando para poder fazer a criação do bucket. Pronto. Bucket criado com sucesso. Então, é bem simples quando você entende na prática como um elemento está ligado ao outro, né? Nesse cenário de uma aplicação base, você precisa de uma autenticação base, e essa autenticação base vai te dar ali a permissão para você chamar uma role para executar uma outra operação que a sua credencial própria não tem, né? Sua credencial base não tem. Então, basicamente é isso. Como eu falei antes, né, o script ele não consegue listar todos os buckets aqui disponíveis por enquanto. Então, uma forma de validar que o bucket foi criado é usando o próprio AWS CLI, que já está configurado aqui no Cloud Shell, né, e possivelmente já na sua máquina, já que você está fazendo esse teste. Então, vamos rodar aqui AWS S3LS. Ele vai listar todos os buckets. E aqui tem o Aprenda AWS Test, que foi o bucket criado, né? Então, vamos voltar aqui para o comando. Ao invés de create, eu vou usar o comando de deleção, que é o delbkt. Vou apagar aqui. Delbkt. Aí passa novamente qual é o nome do bucket e qual é a região. E ele vai dar o feedback se funcionou ou não. Aqui ele deu a mensagem de OK, né? Deletado com sucesso. Se a gente repetir o AWS S3LS, vai ver que realmente o bucket não aparece mais, né? Vou limpar aqui a tela. AWS S3LS. E pronto, bucket removido com sucesso. Então, basicamente é isso. É assim que funciona as inline policies e assim que funciona a autenticação de roles com uma aplicação, né? Tem várias formas de fazer isso. Às vezes é um usuário que chama role, às vezes é uma role que chama outra role. Então, é muito importante estar atento à questão da relação de confiança, né? Se é um usuário que está chamando a role, essa role que vai ser utilizada, na relação de confiança dela, ela precisa permitir o ARN daquele usuário, senão não vai funcionar, vai dar acesso negado, né? Então tem que ficar prestando atenção em como funciona toda essa operação, toda essa relação, e é basicamente isso.